LFZ Consultoria, porque o agronegócio é o nosso negócio. Olá, pessoal. Mais uma vez com uma entrevista no Agrocanal LFZ Consultoria. Um canal feito para você do agronegócio que gosta de conhecer, de ouvir, de escutar as histórias de pessoas que também gostam do agronegócio, assim como a gente gosta. Vocês me desculpem, hoje estou um pouco rouco, vocês estão percebendo. Ontem tive um treinamento com a Adamar aqui em Foz do Iguaçu e a voz está meio embaçada. Mas o mais importante é que a voz do nosso amigo, o meu amigo Daniel Glatt, está muito boa. Vamos escutar um pouco do que o Daniel tem para contar para a gente. Daniel, um prazer estar contigo no Agrocanal LFZ Consultoria, falando um pouco do agronegócio. E para começar a nossa história, eu gostaria de entender o seguinte: um carioca agrônomo. Conta para mim como que isso aconteceu. Bom dia, Esgoda. Prazer é meu estar aqui nessa entrevista contigo. Parabéns aí pelas tuas iniciativas agora desse podcast. Ô, velho, eu acho que, como tudo na minha vida, não sei se fui eu que escolhi ou a vida que escolheu para mim. Ah, eu sou nascido no Rio de Janeiro, onde morei até os 20 anos, sem nenhuma ligação com a área rural. Quando eu tinha 20 anos, eu tive a oportunidade de passar 6 meses nos Estados Unidos, fazendo um curso de inglês na época, numa faculdade, lá no Arizona, Universidade do Arizona. E lá eu tive a oportunidade de conhecer a área de ciências agrícolas, que eu nunca tinha ouvido falar na vida, né? Morador de uma cidade grande. Da hora que entrei no Colégio de Agricultura do Arizona e comecei a conversar com os professores e comecei a ver o que se fazia, eu falei, é isso que eu quero fazer na minha vida. Nunca soube, então, da boa escolha, tão boa escolha que eu estava fazendo. E aí eu tive a oportunidade de ganhar uma bolsa de estudo nessa faculdade e eu acabei fazendo minha faculdade e mestrado lá, Ok, na área de então, agronomia e depois de tecnologia de sementes. então você não é formado em agronomia no Brasil, formado na Universidade do Arizona. Faculdade e mestrado na Universidade do Arizona. Você fez Exatamente. mestrado lá no quê, Daniel? Chamava Melhoramento Genético e Tecnologia de Sementes, mas mais para a tecnologia de sementes do que para o melhoramento genético propriamente dito. Mas o título era esse. Ok. E quando você se formou, você ainda ficou mais um tempo lá ou já voltou para o Brasil para iniciar as Não, atividades aqui? é assim, ó, Esgoda. Naquela época, a gente procurava emprego mandando carta, né? Não tinha LinkedIn, não tinha nada disso. Então, quando eu me formei, eu consegui um livro lá na Universidade da Arizona, que era uma lista de endereços de empresas e instituições da área agrícola que trabalhavam internacionalmente. Eu devo ter mandado umas 120 cartas. Bah, A maioria me respondeu. A maioria me respondeu, dizendo: pô, teu currículo é muito bom, tem um cara muito legal, muito bonito, mas não temos vaga. De todas essas empresas que me responderam, eu acabei fazendo 3 entrevistas, uma na Monsanto, que não fui aceito, e acabei recebendo 2 ofertas de emprego. Uma da Ciba-Geigy, na época Ciba-Geigy, daquela que depois virou Ciba-Seed, que Singenta, hoje né? virou a Syngenta, da Ciba-Geigy para a área de sementes, e também recebi uma oferta da Dupont Química. E por alguma razão, porque eu não tinha essa visão na época, eu escolhi trabalhar na área de sementes, mesmo que era o que eu tinha estudado e que foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. E aí eu acabei arrumando esse emprego no departamento de pesquisa da Ciba-Geigy, que na empresa chamava Germinal, em Matão, no interior de São Paulo. E Que eu vim ano de isso, Daniel? Que ano isso nós estamos falando? 1982. E fi- Assisti o Brasil perder da Itália na Copa e voltei para o Brasil e fui trabalhar em Matão, onde tive a sorte de conhecer grandes pessoas que me ensinaram muito no meu início de carreira, dos quais o principal eu destaco o meu amigo Roberto Risse, que depois foi presidente da Pioneer, trabalhamos juntos na Pioneer, mas o Risse
era o pesquisador lá quando eu comecei, e as primeiras coisas que eu aprendi com ele. Quanto tempo você ficou na Ciba, na Germinal? Fiquei na Germinal, foi o seguinte, eu comecei nessa área de pesquisa, eu fazia pesquisa de produção. Jamais me poderia imaginar área de vendas ou marketing ou coisa assim. Só que eu era muito falador, o Esgoda. E aí, uma vez, o presidente da empresa foi lá em Matão e nós viajamos, um grupo viajou junto, e eu fui no carro dele e eu ficava fazendo umas perguntas de idiota. Por que não faz outdoor? Como é que você faz propaganda da empresa? Mas coisa de garoto, tinha 26 anos, curioso. E aí esse cara achou que eu tinha jeito para o negócio do marketing e venda. E me falou, eu quero um gerente que tenha conhecimentos técnicos. Você quer ser gerente de marketing da empresa? Eu falei, olha, eu até posso, só que eu não entendo nada do assunto. E aí ele me mandou para um baita de um curso na Europa, em Fontainebleau, na França, European Marketing Training. Honestamente, até muita areia para o meu caminhão na época. Conteúdo muito elevado para o meu nívelzinho da época, mas eu fiz a experiência aí que eu veredei para a área do marketing de vendas, fiquei ao todo 4 anos na Ciba-Geigy e depois fui para a Pioneer, onde aí fiz minha carreira longa de 25 anos. Na Pioneer, então, entrou tipo 86, 87? 87 comecei na Pioneer. Comecei na Pioneer em 87. Nós temos algo em comum aí, né? Em 1986, eu iniciei minhas atividades no agronegócio, aí, vendas na Ciba-Geigy, porém na área comercial. No químico, né? No químico, lá em Palotina, onde até hoje eu tenho residência. E aí, Legal. na Pioneer, você iniciou para que função, Daniel, que você entrou? Cara, na Pioneer eu fiz diversas funções. Assim que eu entrei, eu entrei como assistente do diretor comercial, que era o Mariano. Como assistente dele, fiquei 1 ano. Aí a Pioneer estava começando a se desenvolver no Brasil, se organizar. Aí foi organizado o esquema das gerências regionais. E aí eu passei 1 ano em Londrina no meu primeiro ano da Pioneer, que ela tinha um escritório lá. Depois eu fui para Ribeirão Preto ser gerente regional de vendas para São Paulo e Minas. Na época, né, para quem não lembra, né, a gurizada nova não vai lembrar, mas São Paulo, na época, Alta Mogiana, era a maior região produtora de grãos do Brasil, onde estavam os Maeda, Tadashi Mine, aquela japonesada boa de agricultura. Começou ali. Então, eu fazia a região de São Paulo e Minas, fiz durante 3 anos como gerente, depois, por opção de vida, para poder ficar um pouco mais perto de casa, tinha as crianças pequenas, eu pedi para ser representante comercial da Pioneer e fui representante por mais 4 anos ali naquela mesma região, fazendo região ali, o leste de São Paulo, no entorno de Ribeirão. Quer que eu conte o trecho todo logo da Pioneer? Isso, me fale um pouco sobre a Pioneer. Então, aí foi assim, eu fiquei mais 4 anos lá, e até que eu fui chamado pelo Mariano, que era o diretor comercial na época, para ir do sul do Brasil e ser gerente regional do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Aí foi uma puta de uma mudança de vida para mim, com meus filhos pequenos. Nós saímos de Ribeirão Preto, fomos morar em Cruz Alta, aliás, uma cidade do Rio Grande do Sul, do qual eu tenho as melhores lembranças, passei anos muito, muito bons lá. Naquele período, como gerente regional, aí teve um ano que nós tivemos um atritozinho aí com a diretoria e eu achei por bem me retirar da empresa. Aí eu saí da Pioneer durante 9 meses, inclusive naquela época fiquei trabalhando lá na Cotricruz, na cooperativa de Cruz Alta. Aí eu vi uma série de mudanças na Pioneer, acho que quem foi da Pioneer lembra, o Marlon Logan foi mandado embora, o Mariano assumiu como presidente, e o Mariano, com quem eu tinha tido uma desavença e por conta disso saído, foi com muito orgulho que eu recebi a primeira ligação que ele fez quando ele virou presidente da Pioneer, foi para mim, me ligando, me contando que tinha ficado de Pioneer e falou, só que nós temos um problema, Gladys, é que tu vai ter que voltar agora. Eu quero um cara igual você aqui, tu vai ter que voltar.
Aquela época foi até engraçado, bicho, porque eu não ganhava, eu estava ganhando mal. Ainda dei uma blefadinha, aquelas coisas de malandro, dei uma blefadinha, estou muito bem, estou ganhando bem, vamos ver o que o senhor pode me oferecer. No final das contas, deu um negócio certo, ele me convidou e eu voltei, isso era 1996, eu voltei para a Pioneer para ser gerente de marketing. Aí foi quando eu voltei, o Mariano era o diretor comercial, eu respondia para ele como gerente de marketing. E foi nessa época que o Mariano, infelizmente, teve problemas de saúde, acabou tendo que se afastar da empresa. Houve um processo muito longo de discussão de quem seria o sucessor dele na empresa. Eu acho que eu me enganei, mas na época ele era presidente da Pioneer, né? Sim, Houve uma discussão grande e, no final das histórias, eu acabei sendo indicado para ser presidente da Pioneer. certo. Aí foi bem legal, eu fiquei durante 10 anos como presidente da Pioneer. Foi nessa época, inclusive, que eu tive a honra de trabalhar com Vossa Excelência, que era um representante da Pioneer, que, inclusive, veio me pagar uma decisão, me encostar na parede como presidente. O senhor lembra disso, né? Lembro. Que ou tu arruma esse negócio da gente começar a vender para safrinho, ou eu não vou ficar perdendo meu tempo aqui na empresa. E nós acabamos, foi quando a Pioneer realmente decidiu começar a entrar a valer na safrinha de milho. Ela estava ainda começando na época. Então foi isso, fiquei 10 anos como presidente da Pioneer, ótimas lembranças, um momento espetacular da Pioneer, todo mundo que viveu junto lembra disso, nós crescemos muito, éramos líderes absolutos do mercado brasileiro, foi muito legal. E depois de 10 anos como presidente da Pioneer, eu fui convidado, Esgoda, para ser diretor internacional da Pioneer. Aí eu fui lá para Demônios e fiquei responsável pela América Latina, África e Ásia. Aí foi um momento que eu só fiz viajar na minha vida. Viajei muito, viajei o mundo inteiro. Confesso que já não era uma posição tão operativa como era ser o presidente da empresa no Brasil. No Brasil, eu e os diretores que trabalhavam comigo na época, o Carlos Verlang, o Cláudio Peixoto, o Geraldo Davanzo, o Gentil, o Carlinhos Raupp, todo mundo tínhamos muita autonomia para tocar o negócio. Então, era um negócio que a gente tocava com muito gosto. Já quando eu fui ser diretor internacional nos Estados Unidos, aí a coisa já é diferente, né? Você sabe que nas empresas, quando você vai subindo muito, o ar vai ficando mais rarefeito, tem menos espaço, tem mais olho gordo. Então já foi um processo diferente, mas foi muito legal, tive a oportunidade de conhecer a agricultura no mundo inteiro. E em 2011, por uma série de razões, eu tive a certeza que tinha chegado o fim o meu período na Pioneer, e foi quando eu saí e voltei para o Brasil para começar minha carreira solo novamente. Ok. Antes da gente entrar, Daniel, um pouco nessa tua carreira solo, Sidcorp e companhia, eu queria, assim, entender um pouco de você, que hoje a gente vê um RC, um RTV, que é muito diferente do nosso tempo. Então, o tempo que a Pioneer montou, né, um time que eu considero, né, talvez na época a empresa que melhor montava um time de campo, porque a Pioneer, por pagar melhor do que o mercado, ela ia exatamente no local onde ela precisava de alguém e basicamente perguntava a todos quem é o cara aí e tal, e ia, e na maioria das vezes conseguia retirar esse cara e dificilmente ele dava errado como um RC. E hoje a gente vê que, não sei, parece que, de um modo geral, vamos tirar as exceções, parece que o RC ele não tem mais aquela pegada, não tem mais aquele conhecimento, né, sobre o próprio trabalho dele, sobre a cultura, ou ele não estuda mais. E a impressão que eu tenho é que o negócio mudou. Como é que você enxerga o RC de ontem e o RC de hoje? Pois, Goda, veja bem, nós temos que lembrar as circunstâncias específicas desse grande momento da Pioneer no Brasil. O que era aquele momento? Era um momento onde o Brasil plantava soja e milho era uma cultura de fundo de quintal. O proto-brasileiro não era milhocultura, o proto-brasileiro era sojicultor.
E a Pioneer entrou decidida a focar em alta tecnologia da cultura do milho. Então, a equipe da Pioneer passou a ser uma geradora e difusora de informações de tecnologia sobre a cultura do milho. Velho, tem um monte de coisa no Brasil de milho que quem criou foi a Pioneer. Espaçamento reduzido de milho de 45 a 50 foi os trabalhos da Pioneer que começaram. Doses mais altas de nitrogênio, a velocidade lenta das plantadeiras, trabalhar com 4, 5 km por hora, que a gente fazia aqueles trabalhos, contava a distância das plantas. Então, havia muita oportunidade para assistência técnica naquela época. E o produtor precisava de mais assistência técnica. Então, nós tivemos essa sorte na época que havia uma necessidade do mercado por informação técnica da cultura do milho e nós tínhamos. Hoje em dia, o quadro mudou. Nosso produtor hoje é muito tecnificado, tem consultorias para todo lado, tem fundações para todo lado. Já não é fácil ser aquele representante pioné que chega numa fazenda e faz toda a diferença e o produtor fala: o que o senhor mandar eu faço, como era o nosso tempo da Pioneer. Isso já não acontece mais, não é culpa só da gurizada nova que está no campo. Os produtores também subiram muito o nível técnico deles. Então, isso é uma parte. A outra parte não é culpa dos representantes, é cultura das empresas. A Pioneer, se você lembra, a Pioneer tinha uma grande cultura técnica. Nós íamos para uma reunião, seja o Carlos Vellan, diretor comercial, o Cláudio Peixoto, diretor de marketing, todo mundo discutia tecnologia de milho o tempo todo. Nós só falávamos disso, nós não falávamos de market share, nós não falávamos de profit, nós não falávamos nada disso, nós falávamos de inseto, de nitrogênio, de plantadeira, de disco de plantio. Então, havia uma cultura na empresa. Hoje, muita empresa quer ser técnica, quer ser isso, quer ser aquilo, mas não tem essa cultura. Não tem a cultura técnica. Um diretor de uma empresa sai e vai para a lavoura, não conhece nada. Então, não tem muito estímulo. Você lembra muito bem, a diretoria da Pioneer para campo conhecia os milho melhor que os representantes. Vocês tinham que rebolar para acompanhar a gente. E aquilo provocava o desejo do representante de aprender. Próxima vez que o Glácio Peixoto vier aqui, eu vou ferrar com eles, vou mostrar que eu manjo mais que eles. Aquilo tinha todo um clima, entendeu? Que hoje em dia não tem. Então, não acho só culpa dos RC de hoje, não. Eu acho que é culpa das empresas de realmente não ter uma cultura. Porque uma coisa é dizer assim, eu quero ter uma cultura técnica. A outra coisa é ter uma cultura técnica. São coisas diferentes. Então, muita empresa hoje em dia quer, mas não tem a cultura. Ok. Diante dessa situação da cultura, vamos assim dizer, das empresas de hoje, o que você acha, o que você recomendaria para um RC se diferenciar no mercado? Para que ele seja o cara preterido aí por várias empresas, o que ele deveria fazer para ser um cara diferente na tecnologia, na agricultura de hoje, Daniel, na tua opinião? Primeiro de tudo, bote 10 horas de trabalho por dia. Com 4 horas de trabalho por dia não vai. Tem que ser 8, 9, 10 horas por dia, 5 dias da semana e mais umas 4, 5 horas no sábado. Primeira coisa, botar as horas a trabalho. Segunda coisa, gastar seu tempo com produtores, consultores e influenciadores dos produtores. As revendas são parcerias, não são fins. Ficar sapateando na revenda não ajuda ninguém a vender. Ficar fazendo happy hour com vendedor de revenda não ajuda ninguém a vender. Agora, visitar produtores, fazer contatos com produtores. E eu falo muito isso nos meus treinamentos, Guto. Quando fizer as visitas aos produtores, é uma oportunidade de ouro de se aprender agronomia. Porque você vai numa fazenda boa, cara, você tem todos os assuntos para saber. Ele plantou de botinho ou de disco? Com que velocidade ele andou? Quanto ele está usando de vazão no produto dele? Quais os produtos que ele usou para aquela área que está bem limpa? Qual foi o produto que patinou no percevejo? As visitas às fazendas te abrem um leque de ensinamento violento. É só saber perguntar. É só fazer pergunta. Então, eu acho que uma das coisas que os vendedores têm que aprender também é parar de achar que chegar na fazenda tem que se chegar na fazenda e sair vomitando o discurso da empresa dele.
Nós temos que aprender a chegar na fazenda, conversar, fazer perguntas, entender a realidade daquela fazenda, entender o que está pegando, onde é que estão as dores, onde é que estão as vitórias daquela fazenda, para poder até fazer a sua oferta mais ajustada depois. E nesse processo, é um processo de muito aprendizado. E uma coisa importante para lembrar, tanto produtores como gerentes de fazenda, todo mundo gosta de falar do que faz. Ou seja, você nunca está incomodando um gerente de fazenda se tu perguntar para ele as técnicas que ele usou na aplicação dos inseticidas, ou como é que ele está plantando, entendeu? Ou da regulagem da plantadeira dele. Todo mundo gosta de falar. Então, eu acho que a outra lição é botar muitas horas, gastar seu tempo com os produtores e consultores, e sempre que visitar um produtor, procurar para aprender alguma coisa que aquele produtor faz que você não sabia que funcionava daquele jeito. Ô Daniel, acho que eu vou levar você também para o meu treinamento de vendas, porque o que você fala é o que eu falo, é o que a gente fala, né? Entenda a necessidade desse produtor, faça a pergunta, e não tem, é uma coisa básica do nosso dia a dia aí. Mas assim, mudando um pouco, como diz o outro, de saco para mala, né? A gente teve vários booms aí na agricultura, várias mudanças, e a gente veio para o boom da biotecnologia, aonde o grupo Monsanto foi e comprou a marca Agroceres, comprou a marca Cargill, comprou a marca Brascalb, de Cargill mais Brascalb fez a Decalb, depois comprou a Agroeste, Companhia Limitada. Por quê? Porque a biotecnologia estava indo todo para dentro da semente, principalmente, como o seu lançamento, como assim foi, né? E esse boom parece-me que perdeu assim um pouco desse glamour e entrou no ar agora um boom que é o boom dos biológicos, né? É o mundo dos biológicos. Como é que você está enxergando esse novo momento da agricultura ligada nos biológicos? É assim mesmo, é porque o mundo muda, né, Esgoto? O tempo passa, o mundo muda e as prioridades passam a ser outras. Realmente, hoje nós assistimos uma explosão da indústria de biológicos no Brasil. Eu fico assustado cada dia que eu abro a acordo de manhã, descubro que existe uma outra empresa de biológico no Brasil. São produtos com muito potencial. Eu mesmo, como produtor rural, uso bastante produto biológico na fazenda. Eu acho que eles estão aí, são produtos. Uma das razões da proliferação de tantas empresas, porque são produtos de alta margem agregada, né? Esses produtos, assim, eles vão mais cedo ou mais tarde, vão estar sofrendo, já sofrem a concorrência do feito na fazenda, né? Isso também já existe um movimento grande. Até existe hoje empresas no mercado que vendem fábricas de biológicos para nós produzirmos nossos próprios biológicos na fazenda. Então, acho que ele vai crescer muito, mas e também nós tivemos esses últimos 3 anos, foi os anos, eu estou há mais de 40 anos na agricultura, foram os 3 melhores anos da agricultura brasileira de todos os tempos. Em 40 anos que eu vivi, esses últimos 3 anos foi uma explosão da agricultura brasileira de resultados, de rentabilidade dos produtores. Então, empresas do mundo inteiro chegaram aqui, esses fundos chegaram aqui com essas consolidações gigantescas de revenda, essas coisas. Então, não é só o biológico que está mudando, né? O biológico é uma grande coisa, esses pool das megas revendas também é uma novidade. Então, o mercado está mudando. E, falando em mudança, todo mundo de olho no céu, porque as nuvens escureceram, né? Você tocou num assunto importante, um assunto que eu ia também tocar contigo, que o sistema de distribuição, ele parece aquele caminhão de melancias, né? Que jogaram as melancias dentro do caminhão e elas ainda não se ajeitaram, elas estão se ajeitando. Então, a gente vê que nos últimos anos, aí, 5, 6, 7 anos, a gente teve a consolidação, a entrada e consolidação de 3 grandes grupos, como Pátria, como Lavoro, como Nutri. A gente vê uma Agroamazônia sendo comprada por uma Sumitomo, uma UPL com Fiagril, a gente vê uma Syngenta lançando a loja da Atua com já mais de 20 lojas aí, a Bayer lançando sua primeira loja em Rio Verde.
e empresas ainda como talvez BASF, Corteva e outras aí, ainda, né, não se movimentaram no sentido de fazer uma loja da fábrica ou de comprar um grande grupo desse ou uma grande revenda. Como é que você está enxergando o sistema de distribuição e a revenda, vamos dizer, média, hoje, que não foi adquirida nesse sistema? Como ela faz para permanecer? Como é que você enxerga o sistema de distribuição de insumos no Brasil hoje, Daniel, e talvez daqui a 5 anos? Osgoda, é assim, ó, eu vou ser honesto e vou te confessar uma coisa. Eu não sou comprado no sucesso dessas consolidações. Eu não estou convencido que isso é um sucesso. Pelo contrário, eu tenho sérias dúvidas sobre as consolidações do jeito que foram feitas. Primeiro, eu acho que são as consolidações grandes demais e com todo respeito a todos os profissionais de todas as empresas, eu não consigo entender aonde que os fundos alavancam e potencializam as revendas que eles compraram. A verdade é essa. Eu não consigo, por exemplo, conheci bem, vou dar um exemplo só, tá? Acho que a gente pode citar o nome de empresa. Sem problema. Vamos falar da Rural. O Marcolino, o Pedro, o Benildo, esse povo, velho, passaram 30 anos com a Rural. Começaram do nada, foram montando uma lojinha de cada vez, hiper conhecidos na região. Cara, é difícil imaginar quem, e eu digo, se fosse eu não teria essa capacidade, se eu estivesse lá, quem que vai chegar ali na Rural para ensinar eles a fazer uma revenda melhor? Da onde que vem essa experiência e conhecimento de revendas para consolidar grandes revendas e tornar elas maiores ainda? Então, eu tenho essa minha dúvida. O que eu enxergo nessas empresas é muito choque de cultura, é investimentos muito grandes, muita gente no negócio, a coisa grande demais. Fundos, a gente sabe como é que é. Fundos engorda o boi para vender, né? Então, eu também não sei quem é que é compradores desse espólio em algum momento. Dos grandes expectativas era que se fosse vender para a Nutri. A Nutri não foi difícil ela pensar, espera um pouquinho. Comprar o que os caras fizeram, compro eu as empresas, também sei comprar. Então, eu estou com muita dúvida desse cenário. Essa é a minha verdade. Eu tenho muitas dúvidas sobre o cenário, principalmente agora, porque, olha, nós passamos 3 melhores anos da agricultura. Revendas que não têm resultado espetacular nesses últimos 3 anos, quando é que vai ter, Ju? É complicado. Isso, velho. Olha os anos que nós passamos, neguinho pagava a conta sem piscar. Começou-se, na minha época de Pioneer, lá no escritório da Pioneer, 15 pessoas para dar crédito de cobrança. Agora você dá crédito em fintech, por aplicativo, manda 2 documentos e sai o crédito. Sim, porque com soja a 170, todo mundo paga a conta. Agora nós vamos começar a separar o joio do trigo, que agora esse recebimento desse ano é um recebimento complicado, eu acho. Então, agora nós vamos realmente ver. Eu tenho muita dúvida, eu acho que boas revendas pequenas e médias que estão aí, eu acho que elas vão continuar a jogar, elas não vão ser sucumbidas. Essas consolidações desses grupos também não são muito atraentes para as grandes empresas, porque ninguém quer ficar refém de ninguém. Não é à toa que a Syngenta começou a abrir revendas, que a Bayer está abrindo a primeira. Então, eu acho que essa história da consolidação das revendas, na minha opinião, é que ela não saiu do jeito que se esperavam que ia sair, não. Certo. E eu sou cético. Vou ser honesto, já que eu estou falando com um amigo meu aqui, vou ser honesto. Eu sou cético, eu quero ver os resultados para dizer que foi bem feito o negócio. Você acredita mais na loja da fábrica, de uma Syngenta, de uma Bayer, de uma outra companhia, do que dos grandes grupos? Cara, quer saber? Acredito. Acredito. Você sabe por quê? Primeiro, porque hoje em dia, com toda a parte das tecnologias, toda a parte digital, é facílimo abrir loja. Antigamente, tu abria uma loja,
Você tinha que ter ali o gerente da loja, o diretor financeiro, o crédito e cobrança, o faturamento. Você tinha que ter toda uma estrutura ali dentro. Hoje em dia, para tu abrir uma loja, meu amigo, precisa de um galpão. Um galpão, uma secretária, uns 3, 4 agrônomos, técnico agrícola bom de campo para trabalhar, um estoquista, e tudo é centralizado. Você fatura centralizado, você analisa o crédito centralizado, você compra centralizado. Então, não é muito difícil abrir loja. Então, quer dizer, não é difícil você chegar numa cidade como uma Singenta, uma Baira, amanhã, quem sabe, uma Corteva, uma BASF, e falar o seguinte: escuta, quem é que é os melhores vendedores das revendas que tem aqui? Aqueles meninos, aquelas duas meninas, vou pagar 30%, 40% a mais para eles e pego. Entendi. Entendeu? Então, e eu acho que as empresas em si, elas pelo menos elas têm a linha de produto delas, elas têm uma margem boa para fazer com o produto dela, elas podem adicionar as linhas secundárias que não concorram com elas. E eu acho que eles têm mais chance de acertar do que Os próprios essas grandes grupos. consolidação gigantescas. Essa Como é é a minha que... opinião. Longe de Como é querer que... ser dono da verdade, é opinião só. Ok. Como é que você vê, por exemplo, Daniel, as cooperativas? Vamos falar assim, principalmente nas grandes cooperativas, porque no nosso tempo elas eram muito mais, vamos assim dizer, cooperativas no sentido da palavra, do assistencialismo e tal, e hoje elas são corporações que, como qualquer uma, vêm atrás de lucro, resultado, para poder dar sustentabilidade no negócio. E a gente tem hoje os dois maiores players do agronegócio, são Coamo e Cevale, né? E a gente tem Comigo, a gente tem Cochupé, Copercritos, Copacana, a gente tem inúmeras grandes cooperativas nesse mercado. Como é que você enxerga elas inseridas nesse contexto, falando em grandes grupos, em lojas da fábrica, grandes cooperativas, grandes revendas? Cara, eu acho que as grandes cooperativas bem administradas sempre vão jogar. Sempre vão jogar e vão ser players importantíssimos. As cooperativas do sul do Brasil, véio, você pega Cevale e Coamo para baixo, descendo até a Cotrijal lá em Não Me Toque. Essas cooperativas têm uma função, inclusive, social gigantesca. Por exemplo, você já foi ver qual é a porcentagem do quadro de cooperados dessas cooperativas que são agricultura familiar? Não É cheguei a grande, cara. observar isso aí. Tão grande, Esgoda, principalmente no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina. Sabe aquela história, a agricultura familiar produz alimento? A Ok. agricultura familiar que produz alimento e produz mesmo, elas estão todas ligadas nas cooperativas. Ou são ligadas às cooperativas, ou se não é ligada a alguma grande agroindústria. A agricultura familiar que produz não é o Zezinho lá do Nordeste plantando feijão e mandioca. Os cooperados das grandes cooperativas do Brasil, principalmente do sul do Brasil. Então, eu acho que elas têm um papel importantíssimo quando bem gerenciadas, seja por excesso de experiência, como são as melhores cooperativas do Sul, todas as grandes cooperativas do Sul, não só do Sul, a maioria das cooperativas, se você reparar, Esgoda, de sucesso, tem uma característica em comum. Qual é? Lideranças de muitos anos no lugar. A Cotijal Neimânica está lá há mais de 30 anos, o Dilvo na Copavel, os irmãos Lang lá na Cevale, o Schnaglia lá na Comigo de Rio Verde, o pessoal da Gochupé. O Galassini. Cooperativas onde a sua diretoria perpetuou-se com seriedade são as grandes cooperativas do Brasil. Ou, se não, uma Copercitos que tem um presidente profissional, uma gestão profissional. Eu esqueci o nome, um rapaz muito gente boa lá, o presidente da Copercitos. Ele não é cooperado, mas é um gestor profissional. Então, funciona bem também. Ok. Então, eu acho as cooperativas algo fortíssimo da agricultura brasileira, acho elas locomotivas da agricultura brasileira e vão continuar. E aí eles estão certos. O caminho é crescer. Não dá para... Parado cai, né? Isso é Ok. bicicleta, parado cai. Daniel, partindo aí para a última fase da tua carreira profissional, ligado nas grandes corporações, né? Você veio a fazer parte do grupo Sidcorp, grupo de sementes. Como é que foi isso? Me conte essa passagem tua aí, antes da tua carreira solo agora aí.
Cara, foi o seguinte, como eu te falei, quando eu voltei, saí da Pioneer em 2011, voltei ao Brasil, estava 4 anos fora, primeira coisa que eu jurei, nunca mais vou trabalhar em empresa. Já estou feito com empresa, passei 25 anos, muito satisfeito, a carreira muito legal, mas estava bom para mim. E eu comecei o trabalho de consultorias, treinamento, que é uma coisa que eu gosto de fazer, e ser membro dos conselhos. Fui membro de conselho de várias empresas. Até que apareceu o maluco do meu agora ex-sócio, Mário Sérgio Carvalho, o CEO da Sidcorp, me encontrou uma vez. Ele me convidou para ser membro do conselho da Sidcorp. A Sidcorp era formada por um grupo de executivos, mais alguns sementeiros, eles estavam começando e me chamaram para ser do conselho. Eu ser uma pessoa de fora do conselho, é ali que eu comecei. Fiquei meio ano, eles tiveram uma série de mudanças, alguns sócios saíram, e aí o Mário Sérgio me convidou para ser sócio da empresa, entrar para dentro, virar diretor de operações, tocar a empresa, com ações da empresa e me dedicar àquilo. E o Mário falou, Daniel, a oportunidade da gente, vamos construir um negócio do zero, temos muita oportunidade, temos ideia, e aí nós começamos em 2016. Em 2017, nós, quando começamos, a Sidcorp, quando começou, o conceito dela era consolidar sementeiros para fazer uma grande sementeira de soja. Logo no início, viu-se que não era fácil fazer isso. Sementeiros que foram donos do seu negócio a vida inteira, não só sementeiros, pessoas em geral que foram donas do seu negócio a vida inteira, não estão muito aptas, de repente, a sentar numa mesa de 5 e concordar que 3-2 é 5-0. Você entende? Tem gente que fala, meu negócio toco eu, se eu sou sócio, eu não sou sócio, eu sou de uma empresa, não interessa. Na minha casa mando eu. Então, isso não funcionou muito bem para a sociedade. Eventualmente, a Sidcorp se desfez os sementeiros e ficou o grupo de executivos com a semente produtiva do Oscar Stroncha. E, naquela época, nós começamos a vender uma genética da linha Horus, que era uma empresa do grupo GDM que eles tinham criado. E nós tínhamos um acordo de trabalhar junto e participar de, se houvesse uma venda, ter uma participação. Enfim, eu sei que no final de 2016, início de 2017, a GDM nos procurou, nos propôs fazer uma sociedade, onde eles aportariam o programa de pesquisa que eles tinham da Horus, mais materiais comerciais para a empresa. Nós criamos uma empresa, aí nós formamos uma empresa, 25% para o grupo de executivos, 25% para sementes produtivas, 50% para o grupo do Mário. E o grupo executivo, que era eu, o Mário Sérgio, o Fábio Ruggiero, o Vicente Galera, tudo o pessoal, o Bonilha, o Gustavo Martins, o Danilo, tudo pessoal experiente das multinacionais. Formamos a equipe para tocar a empresa, decidimos rapidamente sair do amplo licenciamento da soja e focar todo o nosso esforço nas nossas variedades próprias, variedades HO. Fizemos uma coisa muito bem bolada no momento, Esgoda, que foi também, ao mesmo tempo que a gente só ia verticalizar HO, nós licenciamos as mesmas variedades para um grupo seleto de cooperados, que ajudou a dar o barulho, a fazer o noise no mercado, né? E foi isso que nós fizemos em 2017, focamos firmemente em trabalho de campo. A gente gastava 2-3 milhões de reais por ano em sementes para dar para produtores testarem, o famoso free seed. Investimos pesado em lado a lado, em resultados, em trabalhos de campo, montamos uma equipe grande de representação comercial, e a empresa começou a dar muito certo. Nós começamos a crescer, ganhar market share, crescer, ganhar market share. Chegamos no ano de 21 e 22, vendendo quase 4 milhões de sacas de sementes no Brasil, quase uns 8, 9% no mercado de semente brasileira, mais de 10% no Brasil Central, num momento muito bom. E, nesse momento, a empresa foi procurada por várias multinacionais interessadas na compra, até que, finalmente, saiu o negócio com o Grupo Bung e com o Grupo PL,
Eles compraram 40% da empresa da Sidcorp, eles hoje são sócios 40%, a Bung 20% ao PL 20%. E aí eu, da minha parte, eu decidi que era hora de eu vender minhas ações todas. Então, eu e o Fábio Ruggiero, que era outro sócio, nós vendemos todas as nossas ações, terminamos nosso trabalho com a Sidcorp HO. Para mim, velho, um puta de um orgulho, porque eu, com toda a modéstia à parte, eu sabia que eu tive muito sucesso na minha função na Pioneer. Mas a Pioneer é multinacional, não tem problema de tesouraria, não tem problema de caixa. Eu nunca, na Pioneer, gastei 1 minuto perguntando se ia ter dinheiro para pagar uma conta no final do mês. Quando tu está tocando a tua empresa, é diferente, com o teu capital, com o capital da empresa, com uma coisa que pega no banco, com o recebimento de cliente, é diferente. Então, ter sido bem-sucedido nessa iniciativa também, para mim, foi bastante satisfatório profissionalmente. Fiquei muito orgulhoso do nosso resultado, fizemos um resultado muito bacana, fizemos uma venda muito boa da Sidcorp HO. Acho que a empresa tem tudo para continuar crescendo aí com os novos sócios. E agora eu vou continuar a minha vida, estarei na arquibancada torcendo firmemente para a Sidcorp HO, como sempre torci para a Pioneer também. Mas continua fazendo o que gosta. Está plantando, é agricultor, continua com consultoria, continua com treinamento, difícil se desligar do agronegócio, né? É só o que eu aprendi, Esgoda. Apesar de ter nascido na cidade grande, eu já passei mais do que o dobro da minha vida no agro do que na cidade grande. Hoje, se eu for fazer outra coisa, eu não sei. A única coisa que eu sei mexer é com as coisas da agricultura, do agro. Então, por aqui sigo enquanto Deus me permitir. Temos algo em comum, porque eu nasci, fui criado em Curitiba. Se você dissesse, quando eu me formei, o que eu era um agrônomo de asfalto. E hoje o que eu sei fazer é o agronegócio, é estar junto, né, do sistema de distribuição, me dedicando a treinamentos e conversando com amigos como você nessa nova empreitada. Essa empreitada que eu fiz aqui de montar esse canal do YouTube, Daniel, não é para ganhar dinheiro com isso, é para conversar com pessoas de sucesso, que nem você, que eu tenho um orgulho muito grande de poder ter participado lá na Pioneer com você, né, de um tempo que a gente trabalhou juntos, aprendeu muitas coisas em relação à agricultura. Então, hoje, sabe, também vou fazer entrevista com um RC que está começando, para ver o que esse cara está pensando, o que ele pensa do futuro. Então, esse é um canal para conversar com amigos, para entretenimento. No dia que você está à noite em casa, antes de dormir, eu vou dizer, pô, vou escutar aqui o que o Daniel Glad tem a falar. Vou colocar provavelmente dentro do Spotify também, para que você possa escutar isso offline, fora aí do teu âmbito como assim dizer, do online, e estar viajando, escutando uma entrevista. E isso foi muito importante. Daniel, eu queria te agradecer demais por essa oportunidade que você me deu de conversar. Dizer para você, meu brother, que você se cuide com saúde. Eu tive problemas sérios, quase fui embora na Covid, com 172 quilos e diabetes. Hoje, depois de uma bariátrica, já perdi 60 quilos e pretendo viver muito. E o cara pergunta para mim, como acho que deve perguntar para você, quando você vai parar, Daniel? Talvez nunca. Quando Deus resolver, aí não é decisão minha. Aí não é decisão minha, não. Ou ele vai resolver, ou alguma coisa dentro de mim vai dizer que está na hora. Mas se parar com uma coisa, é para estar fazendo outra. O que não pode é parar. Eu tenho Parar certeza totalmente que não pode. provavelmente você não vai parar de plantar, provavelmente você não vai parar de fazer uma palestra, um treinamento, uma consultoria. Por quê? Porque são coisas que a gente gosta, né? E quando a gente faz o que a gente gosta, quando a gente acorda numa segunda-feira com vontade de fazer aquilo que a gente está fazendo, tudo dá certo. Daniel, queria te agradecer novamente por esse bate-papo que a gente teve. Foi muito legal essa troca de experiência que você pôde ceder para nós que estamos aqui no Agro Canal LFZ Consultoria, né, assistindo e ouvindo você falar. E continue aí nessa tua atividade, levando todo esse conhecimento que você tem para o agronegócio do Brasil. Obrigado pela tua participação, Daniel.
Beleza, Esgoda, foi um prazer falar contigo. Parabéns para você por todas as suas iniciativas que você tem tido nos últimos anos que eu tenho acompanhado, seja na parte de treinamento das pessoas, seja nessa parte dos podcasts, seja na parte das mentorias que você faz. Está de parabéns, velho. Leve a sua experiência aí para a garotada, que ela é muito boa. Tá? Parabéns e obrigado pelo convite. Valeu, um grande abraço e fique Valeu, com Esgoda. Deus.